Covid-19, o que se sabe até agora. Olá, pessoal, eu sou Henrique Binato, professor do Revisa Med, o seu curso para residência médica. Se você quer saber mais sobre o Revisa Med, aponta a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela e conversa com um dos nossos consultores. Vamos a mais uma live do Revisa Med com o tema Covid-19. Na semana passada, falamos sobre a origem da doença e hoje vamos abordar transmissão, prevenção, diagnósticos clínico e laboratorial, além do tratamento e das controvérsias da doença causada pelo novo coronavírus. Então vamos para o primeiro assunto. Agora o professor Marcos Moura, infectologista, conversa com o professor Júlio Abreu, pneumologista, para falar sobre a transmissão da Covid-19. Aí, Marcos, agora é com você. Boa tarde, pessoal. Estamos de volta aqui no bate-papo do Revisa Med, essa live cheia de informação atualizada, para debater e colocar esse assunto que todo mundo quer saber aí na pauta, né? A Covid-19. Então, vamos começar a transmissão da doença. A gente já entendeu na última live como surgiu, né? Qual a origem do vírus e agora como ele é transmitido, como acontece isso. Ainda há dúvidas sobre a transmissão? Bem, uma coisa super interessante que aconteceu em relação à Covid-19, iniciando pelo SARS-CoV-2, foi uma doença que rapidamente surgiu, né, no final do ano passado, né, isso em um mês, né, mais ou menos, em 2, 3 semanas, já tem lá um primeiro paciente infectado, né, e no primeiro mês, como eu havia falado, já se relacionou, né, o foco epidêmico, um surto relacionado ao mercado molhado de Wuhan, né, e logo no dia 7 de janeiro, a gente já tinha a identificação do novo vírus, quase uma coisa que nunca aconteceu na ciência, a velocidade e a rapidez como a gente chega um diagnóstico partindo da doença até o agente etiológico. Bem, caminhando nessa timeline aqui, a gente ainda tem que, no dia 11 de janeiro foi a primeira morte reportada na China. E daqui para frente a gente já ouviu falar, porque a mídia divulgou bem essa situação da Covid-19, e a gente entende pela rapidez que essa linha do tempo ocorre, é que o vírus tem uma capacidade de transmissão muito interessante e rápida. Nesse momento eu não sabia exatamente qual era a transmissão principal ou a secundária, mas já havia suspeitas. Bem, e por isso, rapidamente, a nossa doença, né, que surge na China, um lugar bem distante, na Ásia, ele se dissemina por todo o mundo, criando vários focos epidêmicos até chegar no Brasil. Bem, e no dia 11 de março, devido a essa capacidade de disseminação mundial do vírus, a gente tem uma qualificação de pandemia, que muda todo o prognóstico, a interpretação da doença, onde uma pandemia são vários focos epidêmicos ocorrendo simultaneamente pelo mundo, e daí é uma relevância em bloquear essa doença e compreender exatamente como ela é transmitida, porque a partir do bloqueio na transmissão, a gente poderia, em tese, controlar a doença. Bem, a gente parte do número de bases de reprodução, o R0, isso é muito falado hoje em dia, onde a capacidade de uma doença ser transmitida entre pessoas, né? Quanto maior o R0, mais transmissível a doença, quanto menor, menos transmissível. Como é uma doença nova, ainda se especula muito qual é o real R0 da Covid-19, mas a gente tem uma comparação com outras doenças conhecidas. Por exemplo, a gente parte daqui da SARS, né, que tem uma transmissão um pouco maior, né, a gente compara com o sarampo, que é extremamente transmissível, né, a MERS, né, a outra, a síndrome respiratória do Oriente Médio, muito menos transmissível, e a Covid tem um aspecto intermediário, o que, naquele momento, se interpretava uma coisa interessante, ou seja, era uma doença que facilmente seria controlada, porque ainda não tinha um aspecto tão disseminador como outras doenças já conhecidas, e no caso aqui, voltando, o sarampo e a própria cachumba. Bem, e se estabeleceu a principal via de transmissão, né, que é através do aerossol e de gotículas de água, que poderiam tanto contaminar o ar, e transmitido de pessoa a pessoa, como também contaminar o ambiente. E daí estabeleceria um número em torno de 2,3, 3 de R0, onde a doença tinha uma forma contagiosa importante, com uma forma de transmissão vetorial, ou ainda através de fômites e superfícies. Isso era muito questionado, mas alguns trabalhos definem bem isso, né? Tanto a forma de aerossol, né, como a forma de transmissão pelo contato, né? Essas duas formas são as principais e até hoje são as que ganham mais importância.
Doutor Júlio vai ser o nosso convidado de hoje, né? Ele vai participar dando sempre informações interessantes. Doutor Júlio, essas formas de transmissão são as únicas da Covid-19? Alguma delas é mais importante ou elas são uma sobrepõe a outra? Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos que nos estão assistindo. A primeira questão que a gente tem que ter quando a gente está falando sobre Covid, né? Toda vez que se faz uma pergunta assim, é a única? Tem mais alguma? Lógico que sempre deve ter mais alguma, né? Eu estava vendo outro dia uma palestra sobre Covid, patrocinada pelo JAMA, e um dos palestrantes estava falando que a gente sempre tem que estar pronto para tudo que a gente fala sobre a Covid poder ser revisado daqui a 14 dias. Então, né, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Você colocou duas vias de transmissão, né? A primeira por gotículas, que pode ser uma gotícula transmitida direta de indivíduo para indivíduo, ou pode ser transmitida para superfícies e depois o indivíduo vai se contaminar a partir de superfícies. A primeira via que foi mais batida pela Organização Mundial de Saúde e por praticamente todas as outras demais sociedades foi uma transmissão indireta, em que o indivíduo estaria contaminando superfícies, o indivíduo doente, e o indivíduo saudável estaria se contaminando através do contato com essas superfícies. O que a gente viu que não era verdade, que a transmissão principal se dava sim por gotículas, mas por gotículas que era transmitida de indivíduo para indivíduo. A diferença entre gotícula e aerossol é o tamanho da partícula. Os aerossóis são partículas menores do que 5 micrômetros e as gotículas são partículas maiores do que 5 micrômetros. A questão toda é que os aerossóis, por serem tão pequenos, eles podem ficar em suspensão no ar. Então, você viu, né, Marcos? A gente teve uma discussão enorme essa semana, uma carta escrita por quase 300 pesquisadores, solicitando que a Organização Mundial de Saúde considerasse a aerosolização como uma das formas de transmissão. Como se isso não fosse considerado. Lógico que isso está sendo considerado, só que não é a principal forma de transmissão. Então, a principal forma de transmissão comunitária é através de gotículas de indivíduo para indivíduos. Há dúvida se é a transmissão por sangue, há dúvida se é a transmissão por fezes, há dúvida se é a transmissão por esperma. Então, outras condições podem ser colocadas ainda em dúvidas, mas não são formas importantes na transmissão. Muito obrigado, doutor Júlio. Impressionante, né? Como a gente vai mudando as informações, né, do Covid, transmissão é uma coisa muito interessante e tão básica, mas ainda hoje é muito questionada. E aí vem isso, a gente tem como a principal forma de transmissão, né, a dispersão de gotículas com vírus, onde tanto contamina o ambiente quanto o ar. E aí você tem uma variação nessa distância, que é muito importante hoje estabelecer na forma de prevenção, que o tamanho, o distanciamento de segurança, né? Por exemplo, um espirro, uma tosse pode dispersar muito mais longe essas gotículas, e aí você teria uma área de 6 metros, mais ou menos. Bem, mas diante disso, diversos artigos... Marcos, deixa eu só fazer uma interrupção rápida, né? Porque eu acabei de falar que o aerossol é menor do que 5 micrômetros, e aí você mostra um slide mostrando que o aerossol é menor do que 10 micrômetros, para a gente poder ver como é que é difícil a gente acertar as linguagens dentro de uma mesma situação, né? Então, a maior parte das referências bibliográficas vão colocar os aerossóis com uma partícula menor ainda do que essa, menor ou igual a 5 micrômetros, enquanto que nesse slide aí ele colocou que o aerossol é menor do que 10 micrômetros. Nós estamos falando de um tamanho tão pequeno que isso não vai fazer diferença, mas conceitualmente, como aí acabou de ser falado uma coisa, só para a gente voltar que também nessa área não existe certeza. Porém, entre 5 e 10 micrômetros, ninguém vai brigar por causa de 5 micrômetros, que a gente não consegue nem imaginar o que possa ser. Obrigado, doutor Júlio. Acabou que era um detalhe que eu nem havia percebido. Mas, continuando assim, você pegando o link do que você havia falado anteriormente, trabalhos estão saindo e com várias formas de transmissão, coisas que aí, em relação ao pânico, né, de pandemia, torna muito complicado, né? A gente, além das gotículas respiratórias, o contato próximo, transmissão fecal-oral, né? Isso aí está sendo cada vez mais redundante, transmissão pelo sangue, mãe para filho, né? Transplacentário, o próprio leite materno seria uma possível forma de transmissão, a urina, secreções de conjuntiva, saliva ganha importância cada vez maior no diagnóstico, seria um potencial forma de diagnosticar doença sem muita invasão do paciente, e a cavidade oral, que acaba sendo uma coisa redundante. Então, a gente percebe que as revisões trazem diversas formas de transmissão, né? E aí, tem uma também super interessante, que eu tinha visto, que aí cai muito na minha área, da transmissão sexual, né, da Covid, onde consegue se isolar em sêmen o próprio vírus. E aí também ganha um outro critério, talvez
aqui no futuro, vão trabalhar com a prevenção através de preservativo, né, ou camisinhas, né, para o Covid. Bem, e voltando no assunto que você mesmo falou, aí vou deixar o gancho para você, que, na verdade, as formas de transmissões, elas não têm hoje uma relevância, né, as formas onde a localização do vírus não tem muita relevância ainda na forma de transmissão. Por exemplo, na urina não é relacionado em quase nada, os trabalhos não demonstram transmissão pela urina ainda, né? O sangue, um pouco maior, o sêmen seria em 12%, né? A presença nas fezes bem maior. E aí, eu queria que você me explicasse melhor o que você acha disso. Será que isso aí serve só para o diagnóstico, ou talvez no futuro traria novas formas de transmissão com os estudos ainda, ou situações específicas de alguns pacientes, talvez alguns pacientes que teriam uma exposição maior, né, por essas secreções corpóreas, talvez elas seriam mais expostas e, consequentemente, poderiam se contaminar de uma forma de exceção do coronavírus. Vamos começar com uma coisa que eu acho que é importante, né, Marcos? Que você me pediu para eu explicar. Eu não estou aqui para explicar nada, eu estou aqui para dividir dúvida com você. Quem dera que eu conseguisse explicar o que está acontecendo, né? Estaria numa situação fantástica. Então, a gente está aqui dividindo dúvidas. E eu acho que você colocou muito bem. Eu acho que no momento a gente tem que ser prático. Eu sou extremamente prático, sei que você também é. Quem é clínico tem que viver o mundo prático. E o mundo prático agora a gente tem que preocupar com a transmissão por via aérea, transmissão por gotícula, uma parte de transmissão por aerossol, essa parte que eu estou voltando aqui da transmissão por aerossol, porque ela ficou muito em voga essa semana, justamente no sentido de reforçar ainda mais, de se evitar aglomeração, se evitar ambiente fechado, porque aí é que vai haver algum sentido de aerosolização. O resto é transmissão aérea, que a gente ainda vai falar mais para frente, aí que a importância vai ser das máscaras. A questão de algum outro fluido corporal que possa participar, o que a gente tem que tomar sempre cuidado é o sangue com relação aos profissionais de saúde, que tem que manipular, consequentemente, esses pacientes sempre de luvas, a partir do momento que eles vão ter contato com secreção. Por isso que o equipamento de proteção individual, ele vai aumentando a partir do momento, vai aumentando em intensidade a partir da situação em que o profissional de saúde vai tendo mais contato com maior quantidade de secreções. Então, essa questão de outras vias de transmissão, eu acho que nesse momento ainda tem muito pouca importância. Ok, doutor Júlio, muito obrigado. Vamos continuar dividindo nossas dúvidas aqui, né, e tentando estabelecer um eixo mais racional, né, para encarar essa pandemia. Bem, e aí também não há dúvida que sempre tem esse questionamento em relação às superfícies, né, e aí você vê das mais diversas informações leigas e não leigas, né, falando de tempo de exposição, tempo de permanência em superfície. O que, na verdade, para a gente é extremamente duvidoso. Qual é a relevância disso, né? Qual a importância? A gente não sabe nem como é que... E de cada superfície há uma variedade enorme em relação a tipos, né? Por exemplo, plástico tem diversos tipos de plástico, metais, uma infinidade. E aí, potencialmente, a gente teria dúvidas em relação a isso. Então, a gente não leva muito em consideração, mesmo porque a gente da área médica percebe que ambiente hospitalar, as superfícies são extremamente contaminadas, as lixeiras, as maçanetas, o próprio chão, e aqui tem um interessante, né, os computadores, né, também. Então, ou seja, sempre em ambiente hospitalar a gente tem uma alta carga infecciosa ou alta carga de vírus. Infecciosa a gente não sabe, mas é importante que, apesar do vírus estar disseminado, né, em vários ambientes, várias superfícies, a gente tem trabalhos que mostram que a cultura positiva, você isolar esse vírus de amostra, aqui no caso a amostra orgânica, né, a gente tende a, quanto maior a quantidade de vírus, né, em várias secreções aqui, né, maior a facilidade de isolar esse vírus in vitro. E isso dá um respaldo de entender que quanto maior a carga infecciosa aqui, maior a possibilidade de transmissão. Isso é muito importante, porque a gente pensar que o vírus está disseminado em vários ambientes, não necessariamente aquele ambiente tem uma carga infecciosa capaz de transmitir. Mas isso é um paradoxo, porque pode levar a um afrouxamento das medidas de prevenção, achando que não há relevância nisso, ou não, ou levar a uma preocupação enorme de onde tem muita secreção. Daí, novamente, também a gente vê alguns trabalhos que demonstram também o diagnóstico relacionado ao tempo e sintomas, ou seja, quanto mais sintoma, mais chance de isolar o vírus. Então, a gente imagina que ambientes contaminados, hospitalares, principalmente, ambientes onde haja pessoas doentes, esses sim seriam potencialmente maior
vinculadores da infecção entre pessoas ou de ambiente para pessoa. Bem, e mesmo assim, entendendo que a pessoa mais doente, o ambiente mais contaminado transmite mais, a gente trabalhando com prevenção, a gente entende que ainda os casos estão crescendo de maneira exponencial. Porque a gente compreende, né, que no caso do Covid, tanto a forma de gotículas quanto a forma de superfície, que o senhor havia falado antes, doutor Júlio, é que elas têm uma relevância enorme. Aqui são casos de surtos, né, que ocorreram em Wuhan, né, onde um paciente contaminado numa mesa, após um jantar, ele consegue contaminar mais 10 pessoas, tanto pelo ar quanto pelo contato. Né? Aqui tem um outro modelo, um paciente positivo no ônibus, né, onde, ao final dessa viagem, a gente imagina que não seja uma coisa muito longa, né, 23 pessoas estão contaminadas. Então, reforça muito as duas teorias, né? E aqui a gente não está falando nenhuma outra secreção corpórea, nem de sangue, nem de urina, nem de sêmen, nada disso. Falando de contato com objetos e pela aerosolização, respiração, espirro e tosse. Bem, isso deixa a gente mais seguro ou deixa mais preocupado com essas formas de transmissão? Será que a gente realmente já tem uma definição em relação a isso para poder trabalhar especificamente em prevenção? Doutor Júlio, poderia me ajudar nessas dúvidas também? Sim, olha só, Marcos, eu acho que você falou muitos aspectos interessantes. Né? Uma questão é a presença do vírus e a outra é a questão da presença de um vírus que tem potencial de transmissão. Aquele trabalho clássico, né, que mostrou que o vírus pode ficar por até 3 dias no papelão e que aí transformou a vida de muita gente no inferno. Tem até um esquetezinho que passa na televisão, que a pessoa, na hora que ela vai pegar a pizza, ela abre, ela só falta abrir com uma pinça a caixa de pizza, porque é papelão, né, que a pizza chega no papelão, e depois é uma dificuldade para ela poder tirar a pizza de dentro do papelão, porque ela tem medo de se contaminar pelo papelão. A gente sabe que a gente está chegando nesse ritmo, já é um ritmo de uma neurose, né? Então, as pessoas já estão isoladas, ainda vão ficar com pânico o tempo todo. Então, a possibilidade dessa transmissão indireta, ela é baixa, é muito baixa mesmo. Teria que ter o motoboy que está carregando a pizza, teria que estar com Covid, altamente sintomático, espirrar em cima da caixa de pizza, a pessoa pegar a caixa da pizza, passar a mão na pizza, e levar, ao invés da pizza à boca, levar a mão à boca. Então, é uma possibilidade assim. Na minha opinião, Marcos, eu acho que essa possibilidade é muito baixa. A gente não pode falar que ela não exista, porque ela existe. Então, as pessoas não vão deixar de lavar a mão e tomar o cuidado, mas elas não precisam ficar neurotizadas. Não precisam pegar todas as superfícies e ficarem desinfetando o tempo todo. A possibilidade de você entrar com um sapato contaminado em casa e esse sapato transmitir. Você estava trabalhando aonde? Dentro de um hospital? Era esse meio que você estava com tanta exposição? É o que você acabou de falar também. Depende do ambiente que a pessoa estava. Então, a gente tem que saber dosar essas medidas preventivas. Aquela história do papelão aí de 3 dias, a gente sabe que a meia-vida do vírus é muito menor. Era muito menos do que um dia, era horas, era uma questão de horas. Então, depois ele permanece lá, ele é pesquisado por um teste molecular, vai encontrar que existe o quê? Existe registro do vírus, mas esse vírus provavelmente não se transmite. Então, essa é uma questão. Aquela outra questão que você coloca, dos dois quadros, né? Aquele quadro do restaurante de Wuhan, que é sempre mostrado, né? E ali, inclusive, tem uma mesa que está mais próxima do ar-condicionado, em que as pessoas sofreram uma maior contaminação, porque acredita que o vírus tenha sido desviado em direção ao ar-condicionado. Tudo é suposição, mas aí é um modelo que o grupo, inclusive, que defende a aerosolização voltou a falar nisso, mas ali a gente tem que considerar o quê? É um momento particularmente complexo, né? Tem uma mesa aí, ó, que vocês estão vendo, tem uma mesa aí que está perto de um ar-condicionado, é uma mesa que se contamina mais. A partir do super spreader que está ali, tem uma mesa que vai se contaminar mais. Então, essa questão, ela volta a reforçar a necessidade de todos, a questão do restaurante, era que as pessoas estão sem máscara. Então, esse é um grande risco no restaurante. É o momento em que as pessoas estão desprotegidas. Então, nós vamos ter uma transmissão maior, porque pode, inclusive, haver formação de aerossóis, quando você fala, quando você tosse, quando você espirra, até quando você respira. Então, ali a gente tem quando você está desprotegido, há um potencial maior. E a outra situação é a situação do ônibus. Aquela situação do ônibus, a gente considera que, se os indivíduos estão com máscaras, e o que a gente está observando provavelmente é isso,
Se a gente não tivesse usando máscaras, provavelmente com o transporte público superlotado, como ele é no Brasil, como quase nenhum país do mundo permitiu que os transportes públicos continuassem tão lotados como a gente está permitindo que os nossos transportes públicos continuem, e à medida que a gente vai retomando as atividades, os transportes públicos vão ficando mais cheios ainda. Então, essa na minha opinião, e a gente não ter uma epidemia em proporções ainda maiores, até em cidades de médio porte, como a cidade em que a gente mora, que é Juiz de Fora, eu acho que aqui a gente tem uma demonstração muito forte de que a máscara é muito importante na proteção dessa maneira de transmissão. E a partir do momento que ela é exigida no transporte público, ela passa a dar uma proteção muito grande, reduzindo a carga viral que pode ser transmitida para outras pessoas. Eu acho que a gente comentou basicamente o que você tinha falado, eu não sei se ficou alguma coisa para trás, porque agora eu me estendi um pouco mais. Claro, doutor Júlio, eu estava esperando você falar o máximo possível e, na verdade, a gente nunca vai terminar o assunto e nem definir, mas é interessante esse ponto de vista, né, porque a gente entende que as pessoas acabam se preocupando muito com as superfícies, né, e esquecem do contato interpessoal e já sabe que as explosões da infecção acontecem no domicílio, onde as pessoas estão relaxadas em relação à prevenção e fazem contato mais íntimo. E muitas vezes a gente pode usar álcool gel na rua o tempo todo, se preocupando com superfícies, e ao chegar em casa, a pessoa tosse, espirra e aquilo consegue disseminar a doença mais rapidamente. Okay? Só para poder completar, Marcos, com certeza. Não tem como você contaminar uma superfície se você tiver de máscara. Então, a possibilidade de você contaminar é muito menor. Então, a questão da máscara, o bloqueio dela, além dela bloquear a transmissão de pessoa para pessoa, ela bloqueia a contaminação das superfícies, né? Então, esse é um aspecto que a gente está sempre defendendo, né? Ela é multifuncional, quase um bombril. E uma utilidade. Não tem nem mais bombril, né? Fica coisa datada. Tem gente que nem sabe o que é bombril. Vamos lá. Então, o nosso próximo assunto agora, né? A gente vai falar de prevenção e esse é o assunto que eu acho que você podia falar muito de máscara, ok? Você quer que fale agora? Você vai começar o assunto, tá? Temos uma entrada do nosso amigo aí. Chegamos ao final do nosso bloco sobre transmissão. Muito bom, né, pessoal? Esses dois professores de Revisamed são fera. Não sai daí, fica ligado com a gente que daqui a pouquinho tem mais. O nosso próximo tema é a prevenção da Covid-19.